Vamos entrar o ano de 2022 ainda falando sobre as virtudes do Espírito, o fruto do Espírito. Nós temos ainda 3 aspectos desse fruto para a gente conversar. Bom, hoje nós vamos começar lendo a partir do versículo 13. Já vamos orar logo na sequência. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas vocês se mordem e se devoram uns aos outros. Cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Feche seus olhos e nós vamos orar. Querido Espírito Santo, nessa noite, como todas as outras noites, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa falar aos nossos corações de maneira pessoal, que o Senhor possa revelar a Tua vontade e a Tua verdade, Pai, a cada coração de maneira individual. Aquilo que eu for incapaz de transmitir, eu confio no Senhor plenamente de que o Senhor fará. Eu sei, Pai, que o Senhor é bom e o Senhor tem um plano maravilhoso para cada um de nós, e o Senhor é o maior interessado em se revelar para cada um que está aqui. Então, tudo é seu, tudo aqui, Senhor, é pelo Senhor, é para o Senhor, é pelo Senhor. Então nós entregamos tudo mais uma vez. Somos completamente dependentes. Eu quero dizer que, particularmente, eu sou completamente dependente do Senhor, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, para quem tem alguém nos visitando nessa noite, levante sua mão só para que eu possa conhecer, se houver alguém. Tem alguém? Nós temos ali atrás um. Seja muito bem-vindo, viu, meu querido? Um grande abraço para você. E que o Senhor Jesus sinta-se em casa. Nós vamos dar boas-vindas? Não, ele é de casa. É de casa, é de casa. Vamos dar boas-vindas para o nosso querido irmão que está nos visitando. No 3, 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Amém. Aleluia. Pode aplaudir Jesus. Bom, nós vamos continuar nossa série Virtudes do Espírito.
Já falamos sobre amor, alegria, paz, paciência. Falamos no domingo passado sobre benignidade. Na NVI está amabilidade, mas eu expliquei que talvez a palavra que mais se aplique seja benignidade mesmo. E hoje nós vamos falar sobre bondade. E como eu falei para vocês no domingo passado, bondade e benignidade são coisas que estão intimamente ligadas. Então nós vamos entender o que é, nós vamos entender como adquirir. A verdade, eu tenho domingo após domingo batido na mesma tecla. O fruto é do Espírito. Se o fruto é do Espírito, a gente só pode adquirir por meio do Espírito. Então a gente não pode simplesmente ler essa lista e dizer, bom, eu acho que eu vou ser mais manso. Bom, eu acho que eu vou ser uma pessoa com mais alegria. Eu acho que eu vou ter mais paciência. Isso não é possível. Nós não adquirimos esses frutos decidindo adquiri-los. É louco, né? Como assim? Não. Quem produz em nós é o Espírito. E aqui eu quero falar uma coisa sobre a analogia. Eu quero começar hoje falando sobre a analogia que é usada aqui, que é o fruto. Sobre fruto, existem umas coisas muito interessantes que o pastor Tim Keller fala e que eu quero compartilhar com você. Todas as analogias que a Bíblia usa, elas são perfeitas. Para quem não sabe o que é uma analogia é uma comparação. Então ele pegou uma verdade espiritual, né? Chamou essa verdade espiritual e aí ele colocou em termo humano. Ele procurou um termo humano para colocar e para explanar para as pessoas. E ele escolheu então a analogia de fruto. Resolveu chamar todas essas virtudes de fruto. Agora, você acha que foi aleatório? Assim, tá me faltando uma palavra aqui para eu definir isso aqui. Vai lá, vai fruto. Não foi assim. Quando ele decidiu usar a palavra fruto do Espírito, ele fez isso inspirado pelo Espírito Santo e com um propósito. E que propósito é esse? É de deixar claro quais são as características do fruto. Por exemplo, uma das características de um fruto é que ele leva tempo para ser produzido. Então, a gente está aqui um tempo falando sobre fruto do Espírito e sobre os vários gomos que esse fruto possui. E talvez, ao olhar essa lista, você pense, nossa, cara, eu estou muito longe de ser essa pessoa. Ou então você encontra algumas virtudes que você tem uma certa facilidade de viver, outras são mais difíceis. Mas o fato é que fruto leva tempo para ser produzido. Então, a grande questão não é se você já produziu, a questão é que você tem que querer produzir. Isso precisa ser algo pacificado no seu coração. Diz assim, eu preciso me tornar este homem guiado pelo Espírito. Porque essa é uma das verdades sobre o fruto do Espírito e sobre obras da carne. Essa lista existe para definir o seguinte, quem te governa. Quando você lê, se você fizesse um estudo minucioso da sua própria vida, e você olhasse e lesse aqui as obras da carne, e depois lesse o fruto do Espírito, e depois fizesse uma comparação e pensasse assim, bom, eu tenho mais de um do que do outro. Isso significa que você encontrou quem que governa a sua vida. Entende? E aí, uma outra característica do fruto é que, embora ele leve um tempo para ser produzido, ele é inevitável. Todo fruto é inevitável. Uma hora pode levar tempo, querido irmão. Você pode estar de um tempo servindo ao Senhor e aí talvez ainda não tenha produzido esses gomos do fruto, não tenha produzido esse fruto. Mas eu quero dizer para você que se você nasceu de novo, uma hora você vai produzir, porque ele é inevitável. É como um fruto de uma árvore. Às vezes existem árvores que demoram muito a frutificar, mas vai frutificar, porque é inevitável. Quem nasceu do Espírito vai frutificar. E uma outra coisa a respeito desse fruto é que ele é simétrico. O que é simétrico? É que eles nascem, eles crescem em nós, tudo junto, simultaneamente. Então você não pode simplesmente chegar aqui e dizer assim,
Hoje eu vou trabalhar alegria. Por que não é você que produz? Porque se fosse você a produzir, certamente você faria uma escala de valores e você escolheria, bom, eu vou melhorar um pouco a minha fidelidade. Eu vou me tornar um pouco mais manso. Mas não é assim que funciona. Funciona da seguinte maneira: o fruto ele é simétrico, ou seja, você decide ir para a presença de Deus. E aí, em cada circunstância que um desses aspectos for exigido, você vai dar. Essa circunstância aqui exige que eu seja manso. Você vai entregar algum nível de mansidão. Pode ser que não seja a pessoa mais mansa do mundo, mas se você está produzindo, se você é um cristão, está andando no Espírito, algum nível de mansidão você vai dar. E à medida que você cresce, esse fruto, esse aspecto do fruto também cresce. A mesma coisa a paciência. Para quem esteve aqui e ouviu a ministração sobre paciência, por exemplo, o que é paciência? A palavra no original, ela faz referência a um pavio. Ou seja, as pessoas pacientes são pessoas que têm um pavio mais longo, enquanto as impacientes são as pessoas iradas são aquelas pessoas que têm um pavio mais curto. À medida que a situação ela me pede paciência, eu vou entregar algum nível de paciência. Agora, quando você vai crescendo em Deus, o seu pavio ele vai ficando mais longo. Então você vai perceber, depois de algum tempo de vida cristã, que aquilo que te tirava a paciência alguns anos atrás, já não te tira mais hoje. E isso é produzir o fruto. Então, eu só quero frisar isso porque, para você não sair todo domingo daqui, de uma certa maneira, talvez frustrado consigo mesmo. Dizendo, cara, esse negócio não é para mim não, eu não consigo ser essa pessoa. Calma, você vai frutificar no tempo certo. Agora, em outro lado, você tem que frutificar. Na verdade, isso depõe contra os mais velhos aqui. Se você tem aí mais tempo de fé do que a maioria, os mais velhos na fé aqui, isso depõe contra você. Porque você deve estar em um nível de frutificação muito mais avançado do que aqueles que estão começando na vida cristã agora. Então, talvez essa meditação sobre o fruto é muito valiosa para você que já tem algum tempo de fé e ainda é muito estressado, muito irado, não tem domínio próprio, ainda não conseguiu produzir isso aqui em níveis proporcionais, digamos assim, ou seja, proporcionais ao tempo que você tem com Deus. Então, que o Senhor ele fale o teu coração a respeito disso. E hoje, eu queria só introduzir isso rapidamente para a gente falar de bondade. O que é bondade? A palavra no original, e eu não vou me arriscar a falar essa palavra, ela é muito estranha. Depois você pesquisa lá, mas ela significa o seguinte no original: bondade, integridade, ser a mesma pessoa em qualquer situação, ao invés de um hipócrita. Curiosa, eu achei muito curiosa essa definição de bondade, porque a palavra no original, e essa é a ideia do Espírito Santo ao inspirar Paulo a escrever isso, é que alguém bom é alguém que o é em todas as circunstâncias. Ele não é seletivo na sua bondade. Ele é bom, é quem ele é. Nós estávamos no cinema e estávamos assistindo o filme Homem-Aranha. E aí tem uma cena, eu não sei, alguém tem problema com spoiler aí? Jesus vai te curar hoje. É um negócio simplesinho. Uma determinada cena, eles estão lá conversando sobre uma decepção que o Peter Parker teve. E ele estava frustrado, revoltado. E ele disse, eu quero vingança. Aí um outro, eu não vou dizer quem para tentar diminuir a questão do spoiler. Não, calma aí, eu estou tentando contar a história, cara. Não faz sentido. Eu não vou nem contar quem foi que falou, para o spoiler não ficar muito grande. E aí, ele está lá frustrado, o Homem-Aranha frustrado, diz, não, isso não podia ter acontecido, eu vou matar todo mundo e não sei o quê. E aí um outro que já tinha passado por uma experiência semelhante, ele disse assim, cara, você não vai. Sabe por que você não vai? Porque a gente não é assim. Nós não somos assim. A nossa natureza é de abençoar os outros. É de abençoar, abençoar não, ele não usou a palavra abençoar. É de ajudar os outros.
quando a gente transporta isso para o campo espiritual, é exatamente isso que nós estamos falando quando falamos de bondade. Nós estamos falando da nossa natureza, do caráter que está em nós, entendendo que esse é o caráter de Deus. Entendendo que se Deus é bom e nós somos guiados pelo Espírito, nós também teremos um caráter de bondade. Agora, como a gente vai chegar a isso, nós vamos descobrir como é que isso acontece. Primeiro, a gente já sabe que é pelo Espírito. Mas existem outras coisas que precisam ser citadas. O oposto dessa bondade, sabe o que é? Não é aquele sentimento, aquele comportamento onde eu abençoo as pessoas seletivamente, porque eu tenho a seguinte ideia: se eu abençoar essa pessoa, ela também vai me abençoar. Então, no fim das contas, você não está abençoando ela, você está querendo algo para si mesmo. No fim das contas, o objetivo e o foco é você, não é o outro. A bondade sempre tem o outro como objeto, como foco. A verdadeira bondade. Esse caráter de bondade, ele olha para o outro. E se nós somos seletivos, e Jesus ensinou isso, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículos 46 a 48, diz assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensas vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Eu quero parar aqui para a gente entender o processo, depois eu vou continuar o texto. Quando ele está falando que até os publicanos fazem isso, existe então uma forma de graça comum, onde a gente consegue fazer bem para aqueles que nos fazem bem ou nos agradam. Essa é graça comum, isso aí todo mundo faz. Jesus está deixando claro, e não é dessa bondade, isso não representa bondade. Fazer bem a quem nos faz bem, qualquer um faz. Não é deste caráter que Deus está falando. Não é deste caráter que o fruto do Espírito se refere. Ele está falando de alguém que é capaz de fazer bondade em qualquer circunstância, porque ele não muda, porque é o caráter dele. Até os publicanos fazem isso. Sabe quem são os publicanos? Publicano, para eles, para os judeus, era uma raça de gente odiada, porque eles eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, extorquindo seus próprios irmãos, ganhando dinheiro à custa deles, explorando eles através de impostos. Então, todas as vezes que a Bíblia ia usar a figura do pior pecador, naquela questão, naquele contexto, naquela sociedade, era publicano ou prostituta. Ele está dizendo que o pior tipo de pessoa é capaz de fazer bem para quem ele gosta. Então, não tem nenhum mérito nisso. E não vai ter nenhum mérito, obviamente, na bondade de Deus. Então não tem nada demais, é graça comum, gente. É graça comum. O segredo é ter o caráter. Lembra, vou lembrar a definição. Bondade, integridade. Em outras palavras, ser completo. O que eu sou aqui com quem eu gosto, eu sou com quem eu não gosto. O que eu sou com quem eu amo, eu também o sou com quem não amo. Porque é quem eu sou. É minha identidade. É o caráter que está estabelecido em mim por meio do Espírito Santo. E isso é bondade. Jesus continuou dizendo: e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Ele ainda pergunta: até os pagãos fazem isso. Quem são os pagãos? Os pagãos não são os ímpios, gente. Os pagãos é aquela galera que serve um Deus na base da troca. O pagão é aquele que assim, hoje vai ter uma colheita, então eu tenho que fazer uma oferta para o Deus da minha colheita para ele poder me abençoar. Ele está dizendo que a gente religiosa faz isso. Gente religiosa só ama quem o faz bem. Sabe, e aqui eu quero fazer um parêntese, porque por muito tempo, eu me comportei assim, sem saber. Sabe quando a gente é líder, que o nosso discípulo faz alguma coisa que a gente não gosta, quando a gente chega na igreja a gente vira a cara para ele, porque ele faltou, porque ele fez alguma coisa? É verdade, dá raiva, mas se a gente desenvolver o caráter de bondade, a gente vai continuar sendo o mesmo em qualquer circunstância, porque é quem nós somos. Porque, cara, é incrível. Isso acontece muito dentro do contexto da igreja, entre líderes e discípulos. Quando o líder ele ainda não desenvolveu a bondade, o caráter de bondade de Deus, todas as vezes que o seu discípulo erra, ele fica com raiva do discípulo, ele ignora o discípulo, ele trata mal o discípulo.
Isso precisa ser mudado. E a mesma coisa acontece com o discípulo com relação ao seu líder. Quando o seu líder não atende, eu queria que você viesse aqui, não dá, eu queria um dinheiro emprestado, não tenho. Pronto, ele muda também. Ele muda. Você entende? Você percebe como nos falta bondade? Porque nós somos maus. Lembra que nós vamos entrar nesse processo agora? Deixa eu só concluir o texto que diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A palavra perfeito aqui é maduro. Sejam íntegros, sejam maduros, sejam completos. Então nós até aqui definimos o que é bondade. Bondade é esse caráter de abençoar e de ser gentil com pessoas, sem interesse próprio. Quantos entendem até aí? Perfeito. Agora, a pergunta primeira que a gente vai começar a responder a partir de agora é: como a gente faz? Qual o principal problema no nosso caráter? Por que nós não temos um caráter de bondade? Primeiro, porque a gente é mau. Eu falei isso sobre benignidade. A gente tem problema de abençoar os outros porque nós somos maus. Gente, a gente é mau. Você pode pegar eu já falei, eu vou até repetir isso aqui, porque como se entrelace, eu vou dar um exemplo bíblico que Deus falou comigo. Você pode pegar a sua lista de coisas boas que você faz, você ainda vai ser mal. Você lembra do bom samaritano? O bom samaritano, a história do bom samaritano é um cara que ele é assaltado, espancado, ele está à beira do caminho. E aí passa um levita. Naquela época o levita, diferente do que a gente imagina, levita não é aquele cara que toca apenas, embora tivesse um grupo específico de levitas que também tocasse. Mas levita é todo aquele que trabalha ao serviço do templo. Então esse levita que vivia continuamente a serviço do templo, ele passa pelo cara, embora ele faça um monte de coisa boa dentro do templo, dentro da igreja, ele passa pelo cara que foi assaltado e ignora. Provavelmente ele pensou, não é problema meu. Você percebe como a gente é mau? Independente das coisas boas que a gente possa fazer na igreja, a gente é mau. Depois passa um sacerdote, seria o pastor. Imagina como se eu estivesse passando ao lado de uma pessoa que ela está machucada, ferida, e eu simplesmente ignoro ela. Porque eu começo a pensar, bom, não quero perder tempo com isso, eu tenho meus próprios problemas, eu não vou gastar tempo com essa pessoa. E a gente finge que não é com a gente. Você percebe como a gente é mau e egoísta? Aí vem o bom samaritano. Sabe qual é o bom dessa história? É porque o bom samaritano, Jesus usou essa figura de propósito, porque os samaritanos, eles não se davam com os judeus, eles eram inimigos. Ou seja, ele pega a figura de um inimigo que é capaz de compadecer-se com alguém que sofre. E dizer, eles define ele como bom. Alguém que, independente das diferenças, tem sensibilidade para ajudar o outro. Porque se alguém tinha diferença com o judeu, esse alguém era os samaritanos. Então, se alguém podia passar por esse cara e dizer assim, e ver um judeu machucado, e ao invés de ajudar, ele poderia vibrar, ele faz o contrário. Ele pega essa pessoa e ele passa a cuidar dele. Ele coloca ele no estabelecimento, ele paga a conta dele, ele investe no dinheiro dele, do tempo dele, e ele se responsabiliza pela pessoa. Você percebe que esse é o caráter de bondade, por isso que a Bíblia colocou o título dessa parábola como bom samaritano, porque é alguém que é capaz de passar por cima das suas diferenças, porque isso está no caráter dele. Isso é bondade. Isso é bondade. Agora, sabe por que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente é mau. E sabe por que a gente é mau? Porque olha só que maravilha. A palavra bondade, no original, significa integridade. Né? Integridade também significa ser completo. Partindo dessa lógica, nós somos maus porque a gente está sempre correndo atrás do que nos falta. A palavra no hebraico para bondade também é integridade, é estar completo. Agora pare e pensa comigo aqui. Se toda a maldade que a gente pratica, ela não tem relação com algo que nos falta. A gente nunca está pleno.
A gente nunca vai conseguir ser bom enquanto nós não conseguirmos viver em plenitude com Deus. Enquanto Ele não for suficiente para nós. Enquanto Ele não bastar e preencher todas as nossas carências, todos os nossos desejos, a gente nunca vai conseguir desenvolver o caráter de bondade. Porque, por exemplo, o que é uma pessoa irada? Uma pessoa irada é alguém que está reivindicando nos outros as suas faltas. A pessoa está com raiva porque não lhe deram a atenção que ele acha que merecia, porque não lhe deram o respeito que ele acha que merecia. A pessoa está sempre sentindo falta, está carente de alguma coisa, então ela explode em ira. O que é, gente, alguém que está bebendo na beira do bar agora, enchendo a cara, se não é alguém tentando suprir alguma falta no seu interior? Então, todas as vezes que existe uma falta na nossa vida, se a gente não buscar isso em Deus, essa falta ela vai abrir o caminho para a maldade. Todas as vezes que você se sentir carente, ou que falta alguma coisa, que falta a atenção de alguém, falta a atenção do líder, falta a atenção da igreja, falta a atenção não sei de quem, falta atenção, querido, isso vai abrir porta da maldade, porque é por aí que entra a revolta, a rebelião. Porque todas as vezes que você tem uma falta no seu interior, você está exposto à maldade. E é por isso que nós precisamos encontrar em Deus a bondade. Sabe por que Deus é bom? Deus não faz bondade, Deus é bom. E sabe por quê? Porque Ele é completo. Ele não falta nada para Ele. Ele está pleno. Você entende isso? Ele está pleno, cara. Ele está completo. Nós não temos um Deus que está lá no céu dizendo, ai meu Deus, me falta isso, me falta aquilo. Ele não criou o homem pensando, ai como estou sozinho. Não, cara, Ele é completo e por isso Ele é bom. E quando nós recebemos o Espírito, essa plenitude deve tomar conta da nossa alma, ao ponto de todas as faltas elas serem supridas em Deus. Eu não estou dizendo que Deus vai te dar o que você quer, eu estou dizendo que você vai deixar de sentir necessidade de ter. Foi isso que o salmista disse quando disse assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Não é que ele deixou de ter necessidade, é que a partir de agora, o que ele mais precisava, ele já tem. Todo o resto é acréscimo. Jesus ensinou isso. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O problema é que a gente sempre está faltando alguma coisa. Por que o homem adultera? Porque ele acha que está faltando alguma coisa no casamento dele. Por que a mulher também adultera? Porque ela acha que está faltando alguma coisa no marido dela. Esse sentimento de que falta alguma coisa para você é que abre a porta da maldade do teu coração. Você é mau porque você acha que você tem que ter coisas, atenção, que as suas carências precisam ser supridas pelas pessoas do seu redor. Não, está errado. Você precisa de Jesus, de Jesus. Ele é suficiente para você. E quando você então encontrar essa plenitude, você vai parar de desenvolver esse caráter maldoso. Toda maldade que essas carências e essas faltas que existem em você, elas vão deixar de existir. Se a gente olha aqui para obras da carne, a gente vai pensar, a gente vai ver uma série de coisas aqui. Mas, por exemplo, e é curioso, gente, porque olha só, olha o que diz o versículo 15 de Gálatas 5. Mas vocês se mordem e se devoram uns aos outros. Cuidado para não se destruírem mutuamente. Presta atenção aqui, presta atenção, isso aqui é fantástico, gente. Deixa eu te falar o contexto disso aqui. O contexto é o seguinte, tinha uma galera, olha só, tinha uma galera lá na igreja da Galácia, que converteu, gentil, não eram judeus, e tinha um grupo de judeus, que também se converteu junto com eles, e esses judeus diziam, para aqueles que não eram judeus, diziam assim, beleza, você entregou a vida para Jesus? Ótimo, só que ainda te falta alguma coisa, não basta só entregar a vida para Jesus, você tem que guardar o sábado, você tem que guardar a lei, aí ele começa a colocar um monte de coisa, dizendo assim, não basta, Jesus não basta, falta você fazer alguma coisa. E aí o apóstolo escreve dizendo, gente, quem foi que seduziu vocês, ó insensatos Gálatas? Não falta nada para vocês.
E ao dizer isso para eles, a gente percebe que há uma guerra entre eles. Eles dizem: olha, vocês se devoram mutuamente, vão se destruir. Porque todas as vezes que eu sinto falta de alguma coisa, eu vou querer devorar tudo que está ao meu redor. Eu vou ser aquele tipo de sanguessuga que eu quero tudo. Eu quero que as pessoas do meu lado só deem aquilo que eu quero. A gente fica o tempo todo sugando e devorando as pessoas ao nosso redor. Por quê? Porque tem uma falta. Essa falta faz com que você seja manipulador, com que você controle as pessoas, com que você seja menos generoso, porque afinal de contas tem alguma coisa que te falta. Por que você não consegue ser generoso? Porque você acha que vai faltar. E todo sentimento de falta gera maldade, gera infidelidade. No dia que você perceber que você já tem tudo o que você precisa, Jesus Cristo, você vai perceber que todo medo e toda falta que você tem, ela vai deixar de existir. Você vai estar livre para amar as pessoas de verdade. Você vai estar livre para se relacionar com as pessoas de verdade. Sem hipocrisia, sem manipulação, só com verdade. Porque o caráter de Deus, ele entrou em você. O Espírito de Deus te controla agora. Você percebe isso? Então, eu queria que você pensasse agora. O que você acha que falta para você, que tem feito você fazer escolhas erradas? O que é? Pensa aí. Queria te dar um tempinho. Você acha que falta um casamento bom para você e é por isso que você faz escolhas erradas? Você acha que te falta dinheiro e por isso você faz escolhas erradas? E aí a maldade começa a entrar no teu coração? O que falta para você? Qual é a falta que tem atormentado a sua alma? E tem tirado de você o caráter de bondade que Deus quer implantar em você. Quando a gente olha para obras da carne e fruto do Espírito, nós percebemos uma coisa e eu quero finalizar com ela. Mais da metade das obras da carne tem a ver com relacionamento. Assim como mais da metade dos gomos do fruto do Espírito também tem a ver com a forma como relaciona com as pessoas. Tanto é que ele conclui o texto dizendo: não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ele começa dizendo: vocês se devoram uns aos outros. E ele termina dizendo: não sejam presunçosos, não tenham inveja uns dos outros. Quando Paulo descreveu tanto as obras da carne quanto o fruto do Espírito, ele estava tentando ensinar as pessoas a viverem, a conviverem, porque eles estavam tendo problemas. Então nós precisamos muito desenvolver esse caráter espiritual em nós. Quando a gente olha, eu falei isso aqui ontem, quando a gente olha e isso não é novo, porque quando a gente olha para Gênesis, lá no livro de Gênesis, Eva, ela peca contra Deus, porque o diabo fez ela acreditar que faltava alguma coisa para ela. Por que Eva pegou do fruto? Porque o diabo induziu ela a acreditar: olha, beleza, tu tem tudo, mas tu não tem aquele ali, te falta aquele ali. E Eva diz: é verdade. A Eva vai lá e pega do fruto e peca contra Deus. Todas as vezes que o diabo te fazer acreditar que te falta alguma coisa, você vai pecar contra Deus. Você vai quebrar relacionamentos, você vai ferir pessoas, você vai tomar o caminho errado. Nós precisamos aprender a desenvolver nos nossos corações a ideia de que nós temos tudo o que precisamos em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 32 nos diz que nós em Cristo, que aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos daria juntamente com ele e de graça todas as coisas? O que Paulo está dizendo é: tudo que a gente precisa nós já temos em Jesus. Nós já temos.
Então pare de viver pelas suas faltas. Pare de espancar os seus filhos porque você sente que está faltando alguma coisa. Pare de tratar mal sua mulher porque você sente que alguma coisa está faltando lá na sua casa e você começa a ser um cara ignorante. Pare de ser uma mulher insensível e sem sabedoria porque você sente que falta alguma coisa. Toda a maldade do seu comportamento vem disso. Ai, meu Deus, eu não tenho paciência com meu marido porque falta alguma coisa nele. Cara, para com isso. Para de tentar buscar nas pessoas aquilo que te falta e busque em Deus. E busquem no Senhor. E você vai perceber que a sua história vai mudar, que o seu casamento vai mudar, que os seus filhos vão mudar, que a sua vida financeira vai mudar, que tudo vai mudar na sua vida. Mas para de viver pelas suas faltas. Para de se esforçar, de se desgastar por aquilo que te falta. Porque não te falta nada, na verdade. Você tem Cristo, cara. Mas fica lá sentado e pensando, como é que eu posso trabalhar mais para suprir minhas faltas? Não, a pergunta não é essa. O certo é como eu preciso me relacionar mais para que essa falta não consuma o meu interior. Como é que eu chego no lugar do salmista, onde eu não tenho falta de nada? Onde eu posso, embora, quando eu digo que nos falta alguma coisa, sempre vai ter alguma coisa para a gente conquistar, adquirir. Se a gente for viver esse estilo de vida, a gente vai sempre ser mal. Sempre ser mal. Nós nunca saberemos o que é ser bom. O que é agir com bondade. Então, que nessa noite, o Espírito Santo convença você de que são suas faltas, ou o sentimento de que te falta alguma coisa, que te faz fazer as coisas erradas. Tomar atitudes e ter comportamentos errados. Quando você eliminar isso, você disser assim, bom, assim, talvez você pense que, eu vou ser honesto aqui, na verdade. Eu sei que é difícil, talvez, para você que me ouve, pensa assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ser pleno em Deus? Né? Porque se você não tiver uma revelação do amor de Jesus e da graça dele sobre a sua vida, você nunca vai conseguir ser pleno nesse sentido. Você nunca vai conseguir simplesmente desfrutar e sentir paz naquilo que Jesus fez por você na cruz. Cara, é a principal revelação que a gente precisa. Jesus fez tudo por nós na cruz. Tudo. E Ele é tudo que a gente precisa. Lembra, eu vou repetir para quem não estava aqui no culto de Natal ontem, e eu quero encerrar com essa parte. Agora eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Para quem não estava no culto de Natal, ontem eu falei sobre o ladrão na cruz, os dois ladrões na cruz. Um disse, se o Senhor é Deus, desce daí e se salva. O outro disse, cala tua boca, tu não sabe de nada, ele é Deus, ele não fez nada, ele é inocente. E aí ele olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso? E aí Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aí, qual é a nossa ideia? Que o ponto principal desse texto é paraíso. Mas não é, gente. O ponto principal desse texto é estarás comigo. Porque plenitude é estar com Deus, não importa onde. O céu só é o céu porque Deus está lá. Ele só é esse lugar de abundância, de alegria, plenitude, o lugar onde não há choro nem dor, porque Deus está lá. Porque se Ele não estivesse, o céu não seria o céu. Então o que importa não é o lugar, é quem. É quem. E se a gente estiver com Jesus, a gente é pleno. A gente vai viver o paraíso aqui na terra. Fica de pé em nome de Jesus.